do ius postulandi, da simplicidade, da informalidade e da celeridade, como é que pode a lei exigir a liquidez dos pedidos e que o autor indique corretamente o nome e endereço do reclamado? Então, parcela da doutrina sustenta que, com base nessas características, a observância do procedimento sumaríssimo ela é facultativa e mais, a gente não pode ter um rigor excessivo na observância desses requisitos, dessas características. Até porque a gente parte da premissa do ius postulandi. E o que é o ius postulandi? É aquela possibilidade de empregados e empregadores postularem pessoalmente perante o seu trabalho e acompanharem as suas reclamações até o final, que é o que fala o artigo 791 da CLT. E mais, recente decisão do TST, do dia 13 de outubro de 2009, defendeu que o ius postulandi não é cabível no âmbito do TST para cima. Interpretação a contrário senso, na vara do trabalho e nos TRTs, o ius postulandi ele é admitido. Mas, para as provas em especial, esses dois requisitos eles deverão ser memorizados, quais sejam liquidez do pedido, indicação correta do nome e endereço do reclamado, não sendo cabível a citação por edital. Agora, a lei fala que se o reclamante ele não observar nenhum desses dois requisitos ou um dos dois requisitos, teremos duas importantes consequências processuais. Quais sejam? O autor, o reclamante, será condenado em custas sobre o valor da causa, então haverá condenação do reclamante em custas sobre o valor da causa, e a reclamação trabalhista ela será arquivada. Reclamação trabalhista será arquivada, havendo a extinção do processo sem resolução do mérito, coisa julgada formal com efeito endoprocessual. Nada impede, lógico, o reclamante repropor a ação, mas ele será condenado em custas sobre o valor da causa e a reclamação trabalhista será arquivada. Tudo bem? Agora, há um aspecto polêmico interessante e que já caiu em especial em provas de segunda fase. Vamos pensar um pouquinho. Uma situação que ocorre muito no Brasil. Final de semana, a empresa fecha, os sócios desaparecem, na segunda-feira os empregados chegam para trabalhar, portas fechadas, sócios sumiram. O que vai acontecer? Normalmente esse empregado vai buscar um advogado trabalhista. Mas a lei, como eu mencionei, a lei exige que o autor indique corretamente o nome e endereço do reclamado, não sendo cabível a citação por edital, que justamente é a citação utilizada quando a gente não sabe o paradeiro do réu. E aí eu pergunto para você, como que faz o advogado ou o próprio empregado exercendo o ius postulandi? Essa que é a questão. E aqui nós temos algumas correntes, algumas linhas de pensamento a serem desenvolvidas. Por exemplo, o que o juiz do trabalho pode fazer? Bom, o advogado trabalhista, ele vai de toda sorte, se o valor da causa estiver acima de 2 salários mínimos até 40 salários mínimos, se estiver nesse intervalo, ele vai ajuizar a reclamação trabalhista, observando o próprio procedimento sumaríssimo. Mas qual é o comportamento do juiz a ser adotado nesse ponto? Uma primeira corrente, uma primeira linha de entendimento, particularmente eu defendo isso, o juiz ele deve converter o procedimento sumaríssimo em procedimento comum ou ordinário. Isso com base tanto no artigo 765 da CLT, quanto no artigo 130 do Código de Processo Civil, que é aplicável subsidiariamente ao processo de trabalho por força do artigo 769 da CLT. Ou seja, se o sumaríssimo ele não admite a citação por edital, o juiz converte em procedimento comum ordinário e aí utiliza a citação editalícia. Esta é a primeira linha de entendimento. Mas há uma segunda linha de entendimento. Qual seja, o juiz, ele declara incidentalmente a inconstitucionalidade do dispositivo da CLT.
Ou seja, é aquele controle difuso ou aberto de constitucionalidade, declara a inconstitucionalidade, chamada de incidenter tantum, e realiza a citação por edital no próprio procedimento sumaríssimo. E qual é a base dessa fundamentação? A base dessa fundamentação é o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Artigo 5º, inciso 35, que traz o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do livre acesso ao judiciário ou do acesso à ordem jurídica justa. A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Qualquer lesão ou ameaça de lesão que a gente tenha a um direito, nós temos um amplo acesso, um livre acesso. E dessa forma, o juiz realiza a própria citação por edital no sumaríssimo. Ok? Continuando o estudo, o que é importante? No procedimento sumaríssimo, o ideal é o juiz não fracionar a audiência, como ocorre frequentemente no procedimento comum ou ordinário. No procedimento comum ordinário, nós temos duas tentativas obrigatórias de conciliação. Após a abertura da audiência, antes da defesa, e a segunda tentativa, após as razões finais, antes da sentença. Agora, no procedimento sumaríssimo, por ser um procedimento célere, o ideal é o juiz realizar a audiência una ou única. Ok? Segundo ponto, esta conciliação, ela pode ser tentada a qualquer momento em audiência. E a lei fala que o juiz vai falar para as partes, vai informar as partes sobre as vantagens da conciliação. E realmente a conciliação é a melhor forma de solução dos conflitos de interesses. Já dizia Francesco Carnelucci que a conciliação é a sentença dada pelas partes e a sentença é a conciliação imposta pelo juiz. Ou seja, sempre é melhor a autocomposição em relação à heterocomposição. Tudo bem? Quantas testemunhas uma parte pode levar em audiência para comprovar as suas alegações? E este é um ponto muito cobrado nas provas. Quantas testemunhas? Bom, a lei fala que cada parte poderá levar até 2 testemunhas. E em prova, essa pegadinha ela é clássica ou tradicional. Procedimento comum ou ordinário, até 3 testemunhas para cada parte. Inquérito judicial para apuração de falta grave, até 6 testemunhas para cada parte. E no procedimento sumaríssimo, até 2 testemunhas para cada parte. Agora, o que a lei fala? A lei fala que as testemunhas comparecerão em audiência independentemente de intimação. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? Que o juiz, imagine que na audiência a testemunha ela não compareceu. O juiz, ele somente vai deferir a intimação da testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. É o que a doutrina chama de prova do convite prévio. Prova do convite prévio. E qual é a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, em relação a esta prova do convite prévio? Que não há necessidade dessa prova ser escrita. Ela pode ser até oral, inclusive testemunhal. Olha que situação curiosa. Uma testemunha para comprovar que aquela testemunha foi previamente convidada. Coisas do processo do trabalho. Ok? Avançando na matéria, qual é um outro ponto importante? Por ser um procedimento sumaríssimo, será que cabe recurso? Cabível recurso. Recurso ordinário, tranquilo, perfeitamente cabível, apenas observará um procedimento mais célere. Mas a pergunta de prova é a seguinte: será que é cabível recurso de revista no procedimento sumaríssimo? Esse é um ponto que a gente tem que tomar um cuidado. Cabível ou não? Cabível. Mas ele é cabível em apenas 2 hipóteses. Em apenas 2 hipóteses é cabível o procedimento sumaríssimo.
quais sejam